A ética, em geral, é o estudo do dever, ou seja, quais ações são certas ou erradas. Porém, o dever pode ser visto de vários pontos de vista diferentes, gerando várias visões diferentes sobre o que seria dever. Neste vídeo eu vou explicar dois tipos de dever diferentes, a ética e a moral. O que seriam esses deveres e qual a diferença entre os dois. Primeiramente, um esclarecimento sobre semântica, ou seja, o significado dessas duas palavras, ética e moral. Primeiramente, não existe significado certo de palavras. Todo significado de palavras são meras convenções. Convenciona-se que quando eu falo a palavra maçã, eu estou me referindo a um certo objeto da realidade empírica, que seria uma fruta de uma espécie específica. Mas se você pegar uma maçã, você não vai ver a palavra maçã escrita nela. Essa palavra foi inventada por alguém em algum momento. Portanto, o significado de palavras não pode ser absolutamente certo ou errado. Alguém inventou essas palavras, deu a elas o significado e as pessoas passaram a usar essas palavras dessa forma. Por que eu estou falando sobre semântica? Porque o significado das palavras ética e moral varia muito. Existem várias interpretações diferentes do que seria isso, vários conceitos completamente diferentes. E a ponto que a única semelhança é a palavra que é usada, que é a mesma. Então isso pode levar a equívocos, atrapalhar a discussão, porque em vez de discutir o conceito em si, você fica discutindo as palavras que você está usando. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois conceitos, eu estou chamando isso de ética ou moral, mas para muita gente elas usam essas palavras com outros significados, mas o importante nesse vídeo é focar nos conceitos sobre os quais eu estou falando, independentemente das palavras que seriam mais apropriadas ou mais desejáveis para se referir a eles. O que eu chamo de ética é uma regra logicamente coerente, universalmente aplicável, de resolução de conflitos, ou seja, é o que você deve fazer para resolver conflitos entre indivíduos. Existem vários vídeos no meu canal onde eu tento usar a lógica para deduzir essa regra, o que ela seria. Um deles é um vídeo chamado Só um Direito Existe, que está na descrição. No caso, pelo meu esforço dedutivo, eu chego à conclusão de que essa regra é a regra de propriedade privada, de indivíduos se apropriarem originalmente de recursos escassos sem dono e depois transferirem esses recursos voluntariamente entre si e terem o direito exclusivo de uso sobre esses recursos escassos, assim eliminando conflitos. O sistema ético que conclui a propriedade privada pode ser chamado de libertarianismo ou também pode ser chamado de anarcocapitalismo. É isso que é o anarcocapitalismo, ele é um sistema ético, também pode ser chamado de um sistema jurídico, um sistema que lida com a lei. Qual é a lei correta que todo ser humano sempre deve seguir de modo a eliminar conflitos? E a resposta é a lei da propriedade privada. Cada indivíduo pode usar a sua propriedade do jeito que quiser, desde que não agrida com isso a propriedade alheia. Agora, o que eu chamo de moral é uma coisa completamente diferente da ética, é um dever também, mas é um dever para outro fim. Enquanto o fim da ética é eliminar conflitos e determinar o que é um crime e o que não é crime, o dever da moral é completamente diferente, é ter um ser consciente, pode ser o ser humano ou pode incluir também animais, e ter o ser consciente como um fim em si mesmo e a integridade desse ser como sendo um fim. Então esse conceito diz que, por exemplo, uma pessoa pode fazer uma ação que não é criminosa, mas que mesmo assim pode ser má. Por exemplo, imagine um escritor que escreve em defesa do comunismo, ou em defesa de uma ditadura, ou em defesa do Estado. Esse escritor está apenas usando sua propriedade, sua caneta, seu papel, mas ele está influenciando milhares de pessoas a apoiar algo que vai causar muito mal e até muitos crimes no futuro. Então esse é um exemplo de uma ação má que não é criminosa. Outro exemplo, vamos dizer que eu esteja andando na rua e eu vejo um estuprador tentando estuprar uma mulher e eu estou armado. Eu tenho duas opções: atirar no estuprador ou simplesmente me omitir e ir embora. Acontece que eu não tenho nenhuma obrigação de defender aquela mulher. Um ser humano não pode ser responsabilizado pela segurança de outro, a não ser que seja o seu filho ou alguma criança que você tem a guarda dela, e aí sim você pode ser responsável em prover um mínimo de segurança, ou se você assinou um contrato voluntário se propondo a ser responsável pela segurança de alguém, ou alguém que contratou uma empresa para ser responsável por isso. Mas nesse caso você não é obrigado a defender a mulher que está sendo estuprada. Pelo ponto de vista ético, não é crime você ir embora, e também não é crime
você atirar no estuprador. Você está apenas punindo um criminoso ou você está apenas se omitindo. Mas em ambos os casos não existe uma escolha errada. Ambas as escolhas estão certas. Em nenhuma das duas escolhas você vai cometer um crime, em nenhuma das duas escolhas você vai violar a propriedade de ninguém. A do criminoso não conta porque ele está violando propriedade, ele já é um criminoso, então pode ser punido por isso. Mas a punição já é um outro assunto que não cabe nesse vídeo. Enquanto pelo ponto de vista ético, ambas as ações são certas, pelo ponto de vista moral, você poderia considerar que uma das duas ações é moralmente superior à outra, que no caso seria atirar no estuprador. Atirar no estuprador e salvar a mulher inocente de sofrer esse estupro seria moralmente superior a se omitir e ir embora. Portanto, podemos dizer que existe um dever moral de atirar no estuprador, porque você estaria preservando a integridade desse ser consciente que é um fim em si mesmo, que é o ser humano, no caso a mulher. Lembrando que nesse vídeo eu não tenho a intenção de provar que a moral existe, nem de provar qual seria o sistema moral correto, como estruturar isso, como saber o que é moral e o que é imoral, e por que é imoral ou imoral. Não é o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é só mostrar que existem dois conceitos diferentes, dois deveres diferentes, um é a ética e o outro é a moral, e os dois são compatíveis um com o outro. Um dever não anula o outro. Os dois acontecem simultaneamente e de forma independente. Isso refuta também a afirmação de críticos do anarcocapitalismo que dizem que anarcocapitalistas, por exemplo, só se preocupam com a propriedade privada. Isso é mentira. O anarcocapitalismo é uma teoria jurídica, é uma teoria ética. Então, claro, no anarcocapitalismo, na teoria anarcocapitalista, a única coisa que importa é a propriedade privada. Mas isso não significa que se eu sou anarcocapitalista, então eu só me importo com a propriedade privada. Claro que não. No campo ético, o anarcocapitalista só se preocupa com a propriedade, mas isso não significa que a vida de uma pessoa anarcocapitalista se resume só a se preocupar com a ética. Claro que a pessoa pode se preocupar com muitas outras coisas, inclusive essa moral que seria o ser humano como sendo um fim em si mesmo. Então poderíamos dizer que a moral tem o fim da integridade do ser humano ou do ser consciente, se você quiser incluir animais nisso também, qualquer ser consciente, depende de qual sistema moral você considera correto, e não é o assunto desse vídeo discutir isso, qual é o correto ou não, e pode-se também considerar que esse ser, que é o objeto da moral, seja a mente e não o corpo. E se você for um dualista cartesiano, para quem não sabe, o dualista cartesiano é quem acredita que a mente é imaterial, ou se você for religioso, que acredita na alma, ou seja lá o que for, você pode sim considerar que o ser consciente é um ser imaterial e ele é o fim da moral, que é um fim em si mesmo. Agora eu vou falar sobre um dilema ético que eu já vi muitas vezes as pessoas discutindo. Vamos supor que um terrorista tenha feito uma pessoa inocente como refém, e esse terrorista vai explodir uma bomba que vai matar 1 milhão de pessoas, e o único jeito de impedir ele de explodir essa bomba é matando ele, mas para matar ele eu preciso matar também o refém. Eu não posso matar o terrorista sem matar o refém. O que seria correto fazer nessa situação? Seria correto deixar o terrorista matar 1 milhão de pessoas para não matar um refém? Ou matar o refém junto com o terrorista para salvar 1 milhão de pessoas? Pelo ponto de vista ético, se você matar o refém, é crime, independentemente das consequências. Matou um inocente é crime, ponto final. E você pode ser punido por esse crime. Quanto a isso não há controvérsia, mas pelo ponto de vista moral, aí sim isso se torna um dilema e vai depender do seu sistema moral. Se você considerar que o indivíduo é um fim em si mesmo, e você considerar que essas 1 milhão de mortes serão uma destruição de vários indivíduos e que essa destruição é muito maior do que a destruição do refém, então você pode considerar que vale a pena matar o refém para salvar essas 1 milhão de pessoas. Outra pergunta que eu já ouvi é como punir ações imorais que não sejam crime. Por exemplo, uma pessoa que dissemina o estatismo, que dissemina o comunismo, ela não está cometendo nenhum crime, mas está disseminando uma ideia extremamente maligna, extremamente prejudicial. Uma forma correta de punir isso, sem cometer nenhum crime contra a propriedade dela, seria o boicote, seria a difamação,
a exclusão social, a discriminação. Afinal, proprietários podem fazer o que quiser com a sua propriedade, inclusive discriminar, inclusive excluir essa pessoa do mercado, boicotar essa pessoa. Portanto, numa sociedade anarcocapitalista, pessoas consideradas imorais poderiam sofrer forte boicote, forte exclusão social, poderiam ser excluídas do mercado. Isso responde também à dúvida de algumas pessoas conservadoras que dizem no libertarianismo as pessoas farão ações imorais, blá 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 blá. Se você acha que elas são imorais, você tem toda a liberdade de boicotá-las. Dissemine as suas ideias morais, convença as pessoas das suas ideias morais para que elas também sigam a sua moral e assim elas boicotem as pessoas que não seguem. Então espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.